Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Você que é novato no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala sobre Smart Money no mercado financeiro, tá? Você pode aplicar também no B3, cripto, Forex, enfim, todo ativo que tenha liquidez e volatilidade, tá? O Smart Money é um modo de como as grandes instituições elas operam, os movimentos dos big players, os movimentos dos bancos, dos market makers, que a gente chama. Então, quando eles se movimentam, eles deixam zonas, eles deixam ordens pendentes em determinadas regiões, em determinadas faixas de preço. E essas zonas, né, esses níveis de preço a gente chama de order block, são blocos de ordens, traduzindo para o português. São regiões ao qual eles deixam esses pedidos pendentes. Então, se eles deixam pedidos e ordens pendentes naquela região, eles tendem a voltar para capturar seus pedidos, suas ordens, certo? Eles não querem deixar lá esquecer, eles tendem a voltar e captar. Porém, antes deles chegarem nessa região, né, nessas regiões, nesses níveis institucionais que a gente chama, eles fazem toda uma narrativa, eles constroem liquidez, eles constroem armadilhas, eles constroem induções. Então existe todo um caminho até ele chegar naquela região do order block. Não é todo order block que é poderoso, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como a gente pode identificar um order block poderoso, a força que existe por trás de um order block, a força que existe por trás dessas zonas, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender, tá? Então vê só, eu notei aqui, eu estou aqui no par do Euro USD, então eu notei que o mercado ele fez essa lateralização, ele ficou um pouco flat, ou seja, criando ordens. Aqui é uma máquina de criar ordens, esse tipo de movimento aqui. Por quê? Porque as pessoas colocam suas ordens acima e as pessoas colocam suas ordens abaixo. E sempre quando existe esse tipo de figura, uma hora ou outra o preço vai fazer isso. Ou seja, quando ele faz esse movimento brusco, você não entende, mas ele foi só para captar a liquidez que existe aqui dentro, aqui acima. Ou ele pode fazer isso, ele capta a liquidez que existe aqui. Então, no momento quando ele faz esse movimento, ele capta a liquidez que existia todo nesse range aqui. Eles deixam um imbalance, ou seja, um desequilíbrio no preço, e eles deixam uma zona institucional por essas regiões, porque foi esse movimento que captou toda a liquidez, que deixou um imbalance e fez um boss, uma quebra de estrutura. Então esse movimento aqui é muito forte. Essa zona aqui é forte. Essa região aqui existe um order block forte. São nessas regiões que a gente prefere ficar de olho, tá? E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu tenho esse movimento e com esse candle aqui ele quebra, beleza? Capta a liquidez que existia aqui. Novamente ele desce, faz o meu drop, deixa uma base, depois um drop. Então esse meu candle aqui, existe um candle de compra dentro do movimento de baixa. Minha região aqui também é importante, eu vou ficar de olho. Novamente faz um range, um mini range. Então esse candle aqui, deixa eu aproximar mais. Esse candle aqui foi o último candle antes toda essa queda. Então foi o candle do meu range. O último candle foi esse. Após esse, o mercado ele caiu. Caiu capturando todas as ordens e fazendo imbalance. Então, opa, isso aqui para mim é uma zona institucional. É um order block válido e um order block institucional, que eu vou ficar ligado no futuro, tá? Esses movimentos, pessoal, quanto mais você refinar, tá? Mas ele é rápido. Eu tô aqui numa hora, veja, esse movimento aqui foi no dia 19 de agosto. E a gente tá aqui no dia 26 de agosto, ou seja, 10 dias e ele ainda não chegou para capturar as suas ordens. Porque no mercado financeiro existe tempos de acumulação, manipulação e distribuição, tá? Então, existe esse movimento que existe semanal, diário e mensal. Então, dia 19 de agosto,
que foi quando criou essa zona, e hoje não, né? Hoje no caso no gráfico aqui, hoje é 26 de agosto, tá? Então eles não chegaram, mas assim, é só para quando a gente for abrir um gráfico e por algum acaso a gente esteja bem aqui, próximo a ele. Por isso a importância da gente abrir um gráfico, fazer um zoom macro, abrir 4 horas, o diário, verificar essas zonas e ir acompanhando. Não é obrigado você todo dia abrir o gráfico e fazer operação. Cada um tem seu jeito. Tem gente que gosta, faz 3, 4, 5 operações. Beleza. Não é obrigado você fazer isso. Se eu abrir meu gráfico aqui nesse exato momento aqui e tô vendo que tem essa região e ele tá próximo a ela, eu vou para outro par de moeda, eu vou para outro ativo. E isso aqui eu deixo um alerta. Porque se ele chegar próximo aqui, eu já fico esperto. Porque eu já tenho minhas zonas. Entende? Então, beleza, vamos lá. Então, o mercado, ele deixa essas minhas zonas de order block. E antes dele chegar lá, vocês sabem, vocês já assistiram meus vídeos anteriores sobre isso. Eles criam essas induções. Eles criam essas piscinas de liquidez. Eles criam essas armadilhas para as pessoas caírem achando que o mercado vai para uma direção e depois não vai. Por exemplo, ele joga o mercado para baixo e aí faz esse range aqui. As pessoas não sabem se vão para cima ou vão para baixo. Começa a botar o mercado para baixo. Muitas pessoas entram, opa, agora vai cair, coloca o seu stop loss por aqui. E após isso, com o candle ele, ó, capta todas as ordens que existem aqui. Faz uma trend line, topos e fundos descendentes, no tempo gráfico menor. As pessoas achando que ele vai querer captar alguma região aqui, algum swing low importante aqui. E após isso, com o candle, ó, de 11 horas da manhã, que a gente sabe que é aqui o zone de Londres, capta as ordens. Faz uma trend line, indicando que, pô, acho que agora ele vai chegar no meu order block lá, hein, que eu marquei. Só que tem muito chão ainda para chegar lá. E aí ele capta, tira todas as pessoas do jogo. Faz a espécie desse range aqui, novamente. Dá um supapo para baixo, antes de subir, e sobe. Beleza, a gente sabe que é isso que acontece sempre, todo dia, toda hora. Pode pegar seu gráfico e vocês tirar suas próprias conclusões, tá? Então eu vejo que o mercado ele criou liquidez, aqui já existe bastante liquidez criada, bastante liquidez captada. Então a única coisa que eu espero é que ele chegue realmente próximo ao meu order block. Olha, eu diminuo meu tempo gráfico, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, seu tempo de execução, isso é pessoal, tá? Isso é muito subjetivo, tá, galera? Cada um tem o seu tempo de execução. Tem gente que opera nos 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, enfim, cada um é cada um. Vocês com o tempo vão pegar isso daí. Então eu tô vendo que ele falhou em tocar no meu order block. Veja, eu tô aqui no 1 minuto. Ele falhou em tocar no meu order block aqui. Isso aqui é meu order block, essa faixa cinza, e ele falhou em tocar. E após a falha, ele começa a fazer esse movimento lateral. A gente sabe que isso aqui é o que, pessoal? Acumulando ordens acima e abaixo. Veja que interessante. O cara falhou em tocar um order block importantíssimo que eu tenho lá atrás. Que há 10 dias ele está querendo voltar lá. Ele falhou em tocar. E após isso ele começa a criar um range para a criação de ordens. Tá muito na cara, né? Tá muito na cara. E ainda mais de 11 da manhã, veja, 10h59. Que é a Q-Zone de Londres. Existe muita volatilidade nesse horário, 11 da manhã no mercado. Muita. 11 da manhã existe muita volatilidade. Você pode pegar seu gráfico e olhar os movimentos que existem em 11 horas da manhã. Pode fazer o teste. Então, pô, se o cara falhou em tocar no meu order block, meu order block poderoso ali, digamos assim, e exatamente 11 da manhã ele tá começando a fazer esse tipo de range, logo abaixo tem alguma coisa aí. Eu vou esperar. Você tem que esperar. A gente não tenta adivinhar, a gente reage ao preço, tá? Então, beleza. Próximo candle aqui é de 11 da manhã. 11 da manhã. Tira todo mundo que existia aqui, ó, com stop loss aqui. Todas as pessoas ou que não conhecem Smart Money, ou que são ansiosas, ou que não esperam, ou que não reagem ao preço. 11h01 da manhã, 11h02, veja.
Todas as pessoas que existiam aqui foi pro saco. Foi embora. Já era. As pessoas colocaram os ordens aqui, achando que vai tocar. No momento que o preço tá aqui, ele, pô, agora vai tocar, agora vai tocar. Mas não viu a hora, não viu a sessão, não viu todo o contexto por trás. Beleza. A gente espera. Tá me dando indício que vai fazer um retrocesso, né? Uma retração. Que a gente acompanha. Tocou. Tocou no nosso order block. Captou as ordens lá do dia 19 de agosto. No dia 26, captou as ordens do dia 19. Tá, então o que a gente faz quando acontece aqui? Para vocês fazerem suas entradas. Eu vou vender já aqui, porque ele captou as ordens, vou vender aqui? Não, né? Por que eu vou vender aqui? Ele acabou de captar as ordens, mas eu vou colocar uma venda aqui? É muito arriscado. Existe mais um order block aqui acima e mais outro mais acima. Existem zonas aqui atrás à esquerda. A gente sempre olha para a esquerda, entende onde a gente está, para a gente olhar para a direita. A gente sempre olha para a esquerda para saber os níveis, o que existe nessas faixas de preço à esquerda. Então a gente espera. Veja, eu tenho o meu fundo e eu tenho o meu topo aqui, concorda? O meu próximo candle eu tenho o meu fundo. E o meu próximo, eu tenho esse topo, mas não rompeu esse. Eu tenho esse e rompeu esse, beleza. Só que não houve um mais baixo. Então, desse cara aqui, eu tenho esse topo aqui. E foi exatamente esse movimento aqui que tocou no meu order block. Então foi daqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Então foi daqui que tocou no meu order block. Foi esse movimento que fez tocar no meu order block. Foi esse cara aqui que tocou no meu order block desde o dia 19 de agosto. Tudo que ocorreu aqui foi apenas criações de liquidez. Para eles pegarem liquidez, colocarem mais liquidez, grana, ordens, stop loss no bolso. Para chegarem aqui, nesse exato momento. Às 11 horas da manhã no dia 26 de agosto. 8 dias depois. Tá? Então, eu só espero uma confirmação de venda. Que realmente ele vai fazer uma reversão no mercado. Quando ele quebrar esse cara aqui. Que esse aqui a gente chama de choke. Você que conhece o que é choke, você sabe que é fundo, topo, fundo, topo. Então esse movimento que quebrar esse fundo aqui e após isso ele voltar para fazer algum reteste na zona, isso para mim é o choke. Então isso daqui é quando ocorre aquelas reversões de tendência. A gente procura por esse carinha aqui dentro dessas reversões. Todo swing point existe um choke. Concorda? É simples a lógica. Se eu estou aqui e vou fazer um ponto, eu não tenho que fazer essa curva para ir para algum ponto. Então nessa curva aqui existe isso em um tempo gráfico menor, claro. Então quando faz essa curva, que aí faz também uma curva para criar esses padrões que a gente sabe, topos e fundos ascendentes. Então quando faz essa curvinha aqui, tem isso aqui, só de cabeça para baixo, claro. Essa pontinha para baixo, tal. E aí para cá, quando faz outra curva, tem outro choke, outra curvinha, tem outro choke. Entendeu a lógica? Mas enfim, então eu espero, quando ele toca no meu POI, no meu ponto de interesse, eu espero que ele faça um movimento, um choke nessa região. Ele que quebre o último fundo que deu origem ao toque no meu POI, que foi esse cara aqui. Então eu simplesmente espero. Eu espero, eu não tenho o que fazer, eu espero. Foi isso aqui, tá, pessoal? Ainda houve um topo mais alto. Então eu espero. Tenho o que fazer. Simplesmente espero. Eu tô vendo que o preço que ele quer fazer essa retração. Começa a falhar, que vai romper.
Eu posso entrar aqui nos 30 segundos, por exemplo, para ver se existe alguma zona importante. Eu tenho uma região importante aqui, nos 30 segundos. Esse candle de compra no meio de uma descida, no meio de uma queda. Ou seja, eles compraram para vender, bate o céu. Tá? Então eu fico esperto. Eu acho que eu não tenho um replay no 30 segundos, cara. Eu vou... Putz, botei no mês, foi? Nossa, não acredito. Pera aí, deixa eu voltar lá, Vamos lá. Tal. Não tem um replay no 30 segundos, que faz muito tempo já que ocorreu isso. Isso aqui foi um estudo de caso que eu fiz semana retrasada. Na semana que ocorreu. Tá, então eu vi que tem essa zona importante aqui. Tá ameaçando romper. Não rompe. Até então não rompe. Tocou nesse meu order block aqui no minuto, né, nos 30 segundos que eu olhei lá. Então o que acontece? Se essa minha zona aqui, essa minha zona de supply, ela foi respeitada, ou seja, se eu tenho uma zona de supply, eu tenho uma zona de vendedores, concorda? Supply não são vendedores? Então, se os vendedores estão sendo respeitados, significa que os compradores estão sendo rejeitados. E se os compradores estão sendo rejeitados, significa que os vendedores estão no comando e o preço tende a ir para baixo. Tá? Isso é uma das confluências que a gente tem que colocar em mente. Então, se eu estou vendo que as minhas supplies estão sendo respeitadas, né? Estão sendo respeitadas, tocando, estão sendo respeitadas, então eu tenho claramente e logicamente um mercado de baixa. Claro, eu preciso de mais confluências. Quanto mais confluências na minha mão, melhor. Poderia voltar aqui para os 30 segundos para ver o que acontece aqui dentro. Eu tenho essa zona aqui, ó. Eu tenho essa zona aqui de venda dentro do movimento de alta. Ou seja, foi o mesmo esquema aqui. Eu tive um movimento de compra, um candle de compra dentro de um movimento de baixa. E aqui eu tive um candle de venda dentro de um movimento de alta. Então eu também marco essa zona aqui. Essa zona para mim também é interessante. Porque a supply por enquanto está no comando. E eu vou tirar as provas do 9 que ela está no comando, se por acaso esse cara aqui for rompido. Essa demanda for rompida. Porque demanda é igual compradores. E compradores colocam o preço para cima. Então se os compradores estão sendo desrespeitados, o preço vai para baixo. Por quê? Porque se os compradores estão sendo rejeitados, quem está sendo aceito são os vendedores, que colocam o preço para baixo. Tá? A gente tem que ter esses bizus em mente. Tá? Então eu vou ficar ligado nessa região aqui, se por algum acaso romper isso aqui. Vou colocar num minuto porque não tem. Caramba. Mas vamos lá. Vamos desistir não. Vamos desistir não porque essa análise foi muito boa. Foi muito boa. Tá? Já tô com a minha região marcada lá, né? Vocês já sabem, vocês acabaram de ver. Respeitou minha supply aqui. Opa, rompeu minha demanda. O que isso acontece? O que isso quer dizer? Se minha demanda é rompida, os meus compradores estão sendo rejeitados, a minha oferta está sendo válida. Então, se a minha oferta é válida, eu tenho um possível movimento de baixa. Então, mas ainda não rompeu esse cara aqui. Eu espero que rompa esse cara aqui. Não rompeu ainda, né? A gente tem que esperar. Rompeu. Então veja. Eu tenho um breaker block aqui. Por enquanto é um breaker block. Eu tenho uma zona de supply nessa região.
e eu tenho um breaker block. O que é um breaker block? É simplesmente um flip. É quando o mercado ele vem fazendo esses movimentos. Deixa uma demanda nessa região. Isso aqui não é uma demanda? Quando joga o preço para cima. E após esse movimento ele quebra essa demanda. Ou seja, os vendedores quebraram essa demanda. Os vendedores quebraram essa região que os compradores criaram. Então, quando eles quebram essa região dos compradores, essa demanda, o preço ele volta e testa a região que eles quebraram. Só que dessa vez eles testam em supply, em forma de supply. Veja, aqui era uma demanda, antes de ocorrer essa quebra, aqui era uma demanda, correto? E agora, quando eles quebram essa estrutura, para mim já não é mais demanda. Eles voltam e testam em forma de supply. Então aqui é uma supply. Aqui é um flip. A gente chama de flip. Ou um breaker block. Então se por algum acaso o preço voltar e testar essa região aqui, reagir, claro, não é só testar, reagir. Então eu tenho um breaker block e eu já posso fazer uma possível venda. Ele reagiu, tocou no meu breaker block, ou seja, aqui era uma demanda. Quando quebra com esse candle, agora se torna uma supply, certo? Tocou aqui, se torna uma supply. Veja que ele ameaçou tocar uma vez, desceu. Isso aqui é apenas indução, porque com esse pavio ele capta essas ordens, captou essas ordens aqui. Se eu for para os 15 segundos, aqui eu tenho claramente uma indução. Veja. Vocês sabem o que é isso daqui, né? Topos iguais, equal highs. Isso aqui é uma figura de liquidez. Então eles criaram esse padrão, com esse pavio captaram essa liquidez que existiam aqui, todo pip importa no gráfico, tá? Criaram esse padrão, com esse pavio captaram as ordens, tocaram no meu breaker block, esse order block aqui, que foi quebrado por esse movimento, mas quando voltou, ele voltou e respeitou. Então, se novamente romper esse cara aqui, essa linha, depois de tocar em tudo isso, depois de captar todas essas ordens, um indício fortíssimo que é de venda. Rompeu com um candle gigantesco. A gente poderia fazer uma entrada, uma análise. No momento quando ele rompeu aqui, colocando um take um pouco acima, a gente sempre, eu particularmente coloco sempre o meu stop loss um pouquinho acima da minha zona marcada, dependendo da zona. Claro, se eu for pegar a zona de 4 horas, eu tenho que refinar, porque às vezes ele pode sair, furar um pouquinho, captar um pouco de liquidez. E qual é o meu alvo? Meu alvo poderia ser alguma região, algum swing low importante aqui à esquerda. Algum swing low aqui importante aqui à esquerda. Se você for uma pessoa mais agressiva, você poderia colocar nessas regiões, por exemplo. Você poderia colocar nessas regiões. E aí você poderia ter pego 90 pontos. Por que nessa região? Porque aqui houve um range antes de fazer esse movimento para captar o order block. Então eu tenho esse swing point, e aqui eu tenho toda uma piscina de liquidez. Eu tenho esse swing point aqui. Você pode ir colocando e você pode ir controlando a trade, né? Você pode monitorando ela, tá? Simplesmente o preço despenca. Tocou nessa minha região de outro order block que existia aqui atrás. Isso aqui é outro order block. Mesmo esquema, mesmo pensamento, mesma lógica, aliás. A mesma lógica do nosso order block que a gente marcou lá atrás. Ou seja, por isso ele vem fazendo criações de liquidez. Quando chega no momento aqui, existe um candle de venda e após isso um movimento brusco de alta.
Esse movimento brusco de alta que capta toda a liquidez desse range aqui. Vou botar aqui para vocês verem melhor. Esse movimento de alta que capta toda a liquidez que existe aqui. O imbalance, quebras de estrutura, boss, captura de liquidez. Isso aqui para mim é um order block valioso, fortíssimo. Que é exatamente ele toca nessa região aqui. Tá reagindo. Então a gente poderia fazer outra entrada aqui. Ele toca e reage. Tá? Então a importância de um order block é essa. A gente sabe que eles criam essas zonas institucionais. Aqui a gente poderia o quê? Eu pego 90 pontos. 90 pontos aqui. 115 pontos. Pô, seria um trade muito lindo, né? Com essas análises de order block, tá? Então, o que acontece quando a gente tem esses order blocks? Eles respeitam esses níveis. Veja, esse meu order block aqui, ele já respeitou esse nível. Eu tenho esse order block, tenho esse daqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Respeitou novamente o meu order block. Respeitou um order block lá atrás, lá embaixo. Aqui ele rompe todo esse pessoal aqui que existia. Já captou as ordens, captou toda a liquidez. Faz um fundo mais fundo. Respeito o meu segundo order block. E aí a gente tá no dia de hoje. Respeitou o meu segundo order block. Isso aqui para mim não é válido mais, porque já captou as ordens. Veja como ele respeita. Quando a gente tem um order block válido. Um order block, uma zona institucional. Veja como ele toca. Olha o order block aqui, ó, que eu marquei. O meu candle de compra antes de uma queda. Não é esse aqui? Vamos ver como é que tá lá. Ó. Você viu que ele toca, reage lindamente no mesmo nível. Isso aqui não é coincidência. Isso aqui é Smart Money. São zonas que eles deixam. Essas zonas aqui são zonas de order blocks. Então esses order blocks institucionais são poderosíssimos. Exatamente 11 da manhã. Um order block em 11 da manhã. Com um movimento brusco de queda. Aí faz um base. Novamente brusco de queda. Então aqui existe muito lote. Aqui existe muita grana. Que eles voltaram lá e captaram. Só que antes deles voltarem lá. Veja o que acontece. Você sabe, né? O que aconteceu? Toda essa piscina de liquidez eles fazem. Todo. Liquidez, liquidez, liquidez. Até chegarem lá. Só que dentro desse dessa order block a gente pode trabalhar também. Com outros order blocks. Entendeu? Isso aqui é como se fosse um order block pai. Digamos assim. É um order block macro. E dentro desse daqui a gente pode trabalhar com outros order blocks. A gente não trabalhou com esse daqui. Né? A gente trabalhou com esse daqui. Com esse order block. Que esse order block aqui, ele também cria outro order block. Veja. Que ele também foi respeitado. E assim vai. Tá? Então a importância de order block é essa, pessoal. A importância de uma zona institucional. De uma zona que existem ordens. Que existem níveis institucionais. Pedidos e ordens institucionais. Que são níveis que quebram estruturas, captam liquidez. São esses níveis que a gente tem que procurar. Tá? Espero que tenha ficado claro. O vídeo ficou um pouco longo. Mas quem quer aprender Smart Money, quem quer aprender sobre mercado financeiro, tem que encarar essas coisas, né? A gente não pode explicar fazer uma aula, explicar algo tão complexo em 5 minutos, né? Em 10 minutos.
Só os fortes sobrevivem. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve no canal. Entra no meu grupo do Telegram. Vou colocar aqui nos comentários. Lá a gente bate um papo legal. Me segue no Instagram também. E é isso aí. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.